Bom dia, eu sou o professor Márcio Ornato, eu sou professor da disciplina de Cartografia 1, fui o professor da disciplina de Cartografia 1 e hoje eu sou professor da disciplina de Cartografia 2. Uma demanda que surgiu nesses primeiros dias de abertura da plataforma foi a resolução dos exercícios relacionados à escala cartográfica. Para que a gente possa suprir essa demanda, eu vou estar resolvendo com vocês estes exercícios. Então eu quero que você pegue o exercício de fixação 1 e para a gente poder trabalhar em relação a isso. No exercício de fixação 1, o exercício pede o seguinte: nas escalas abaixo, quantos metros ou quilômetros correspondem a 1 centímetro traçado? Então a gente vai ter 5 escalas, 1 para 5.000, 1 para 50, 1 para 250, 1 para 1 milhão e 1 para 100. O que o exercício pede é que eu transforme essa escala em uma possibilidade de leitura de medidas no terreno. Então a gente vai ter 1 para 5.000. E o que isso quer dizer na leitura de medidas no terreno? Eu tenho que uma unidade de medida na carta equivale a 5.000 unidades de medida no terreno. Mas eu utilizo como leitura qual unidade? Tem que lembrar que a escala cartográfica especificamente é uma relação de proporcionalidade entre medidas coletadas no documento cartográfico e medidas coletadas na superfície da Terra. Então eu tenho uma relação de proporcionalidade entre essas medidas. Mas para fazer a leitura, para fazer essa relação, eu vou utilizar como unidade o centímetro. Então eu tenho 1 centímetro na carta equivale a 5.000 centímetros no campo, certo? Mas eu quero saber quantos metros equivale estes 5.000 centímetros. Basicamente a gente vai fazer da seguinte forma. Então eu tenho 0,005. Mas por que eu coloquei os 5.000 dessa forma nessa tabela? Tem que lembrar que depois dos 5.000 eu tenho uma vírgula imaginária. Tá aqui. Também vale lembrar nesse momento que a vírgula ela sempre vai estar localizada na casa ao qual eu estou fazendo a leitura. Então eu tenho 5.000 centímetros, então eu tenho que colocar o último zero na casa dos 5.000. Eu quero saber quantos metros ou quilômetros equivalem esses 5.000. Então eu tenho centímetro, decímetro, metro. Então eu tenho que 1 para 5.000, na escala 1 para 5.000, eu tenho que isso equivale a 50 metros, ou vamos ver quanto que dá isso em quilômetro. Eu tenho metro, decâmetro, hectômetro, quilômetro. Então, na escala 1 para 5.000, eu tenho 1 centímetro medido na carta equivale a 50 metros, vejam aqui 50 metros, certo? Ou 0,05 quilômetros. Na escala 1 para 50.000, da mesma forma eu vou utilizar essa tabela que consta no exercício de fixação 1. Então eu tenho que 1 centímetro equivale a 50 centímetros. Então eu vou colocar os 50 centímetros. Quantos metros equivalem a esses 50 centímetros? Eu tenho centímetro, decímetro, metro. Então 50 centímetros equivalem a 0,5 metros. Ou 0,0005 quilômetros. 0,0005 quilômetros. Na escala 1 para 25.000, eu tenho que 1 centímetro equivale a 25.000 centímetros. Então eu tenho 3 zeros, o 5 e o 2. Então, na escala 1 para 25.000, toda vez que eu fizer uma leitura com a régua no documento cartográfico de 1 centímetro, eu vou ter quantos metros no terreno? Eu vou ter, vejam aqui, eu vou ter 250 metros. 250 metros ou 0,2 quilômetros. 0,2 não, 0,25 quilômetros. Na escala 1 para 1 milhão, toda vez que eu leio no documento cartográfico 1 centímetro com a régua, eu vou ter quantos metros ou quilômetros no campo? Então eu tenho que colocar isso na tabela. Eu tenho 3 zeros, bem mais 3 zeros, e o 1 está para fora aqui. Então eu fiz a leitura com a régua no documento cartográfico,
eu tenho que 1 centímetro na escala, se o seu documento cartográfico estiver na escala 1 para 1 milhão, e eu fiz a leitura com uma régua de 1 centímetro, eu tenho que esse 1 centímetro no documento cartográfico, ele equivale a 10 mil metros no campo. 10 mil metros no campo. Ou quantos quilômetros? Eu vou ter 10 quilômetros. Se eu tenho um documento cartográfico na escala 1 para 100, se eu faço a leitura com a régua no documento cartográfico, eu encontro 1 centímetro, esse 1 centímetro equivale a quantos metros no campo? Na escala 1 para 100. Então eu vou ter aqui, vou colocar 1 para 100, que é 100 centímetros. Esses 100 centímetros equivalem a 1 metro, ou quantos quilômetros? Eu vou ter 0, 0, 0 e a vírgula, porque a vírgula vai estar com o dono da casa, no caso o quilômetro. Então, em um documento cartográfico, na escala 1 para 100, eu fiz a leitura de 1 centímetro no documento cartográfico, eu vou ter 1 metro ou 0,001 quilômetro. 0,001 quilômetro. O exercício 2, ele vai para o mesmo caminho. Eu peço nesse exercício para converter as unidades abaixo conforme solicitado. Então eu vou estar fazendo alguns exercícios com vocês e após eu peço que vocês continuem a resolver os exercícios, porque a lógica vai ser a mesma de resolução localizada no exercício 1. Então eu peço para transformar 5 km em metros. Eu vou trabalhar até a letra E, eu peço para transformar 5 km em metros, 30 metros em decâmetro, 4 decímetros em metro, 5 decâmetros em decímetro e 90 decímetros em centímetros. Então vamos estar trabalhando com isso. Então eu tenho 50 quilômetros, 5 quilômetros que eu quero transformar esses 5 quilômetros em metros. Então eu vou ter aqui 5 quilômetros em metros. Basicamente a gente vai fazer da seguinte forma: eu vou estar preenchendo de zeros até eu encontrar a casa do metro. Então 5 km equivale a quantos metros? 5 km eles equivalem a 5.000 metros. Agora na letra B eu quero transformar 30 metros em decâmetro. 30 metros em decâmetro. Então eu vou ter 0 e 30 metros. Se a vírgula nesses 30 metros está aqui, para transformar em decâmetro basta eu colocar a vírgula na localização da casa. Então 30 metros equivalem a 3 decâmetros. Eu quero transformar 4 decímetros para metro. Da mesma forma, 4 decímetros para metro. Então eu vou ter aqui 4 decímetros. Eu sei que a vírgula do metro vai estar aqui. Então basicamente 4 decímetros equivale a 0,4 metros. Eu quero transformar 55 decâmetros para decímetro. Então eu tenho 55 decâmetros para decímetro. Então eu vou completar um zero no metro e um zero no decímetro. Então 55 decâmetros equivalem a 5.500 decímetros. Na letra E eu quero transformar 90 decímetros para centímetro. Então eu vou ter 0,9. 90 centímetros eu quero transformar em decímetro. Basicamente eu devo colocar um zero para completar a casa. 90 decímetros, localizando a casa, 90 decímetros equivalem a 900 centímetros.